Olá pessoal, aqui é o professor Jerônimo Maílson novamente, para a gente ver um pouco mais do GNA CAD. Nesse nosso segundo encontro nós vamos ver algumas configurações, tá? Comparando sempre com o AutoCAD, né? Então, nossa tela inicial, né? Eu já tinha mostrado algumas configurações aqui da tela inicial. Se eu quiser, eu posso entrar diretamente aqui no nosso arquivo. Esse arquivo já está pré-configurado. Então, eu vou começar um novo arquivo e depois a gente volta para esse outro aí. Então, a gente clica aqui nesse maisinho aqui embaixo, tá? Ó. Esse maisinho do lado direito. E aí, quando a gente clica, vai aparecer a opção Imperial e Matrix. No nosso caso, a gente vai escolher Matrix, tá? Que é o nosso sistema. Então, o GNA, como aparece aqui essa tela, você percebe que ele tem um grid igual ao AutoCAD, né? Tem a área de trabalho igual ao AutoCAD. O ícone aqui, ó, de coordenadas, né, que é chamado UCS. Aqui em cima nós temos a opção Model, né? Se eu apertar essa setinha aqui, ó, Olá pessoal, e aí minha gente? Eu sou Gabriel Luchar, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do propaganda, porque, né, ó, ele volta para aquela tela lá, tá? Como eu não tinha salvo o desenho, ficou assim. Vou voltar aqui para o Matrix. Aqui do lado do Model tem essa setinha aqui, ó. Se eu clicar, vai aparecer aqueles layout 1, layout 2, né? Então eu vou clicar aqui sobre o layout 1 só para vocês darem uma olhada. É aquela folha de impressão que a gente pode configurar todinho. Vou voltar aqui para o Model. Tá? Aqui do lado direito, nós temos as setinhas de retornar, né? Que a gente chama undo, e refazer, que é redo, né? Temos esse izinho aqui, que são as informações. Tá? Vou clicar aqui nele para você ver, ó. Então, é como se fosse aquelas propriedades do AutoCAD, tá? Então, eu tenho aqui, ó, layers, né? Tipo de linha, escala de linha, né? Esse thickness é a altura em relação ao eixo Z. A gente não vai mexer nele por enquanto, não. Certo? A transparência do layer, a espessura do layer, tá? Então aqui é aquele, como se fossem as propriedades, tá? No AutoCAD. Cliquei fora para sair, venho aqui nessa setinha aqui, ó, em propriedades aqui, tá vendo? Lado esquerdo, e clico nesse X para... Nesse íconezinho aqui é o ícone de salvamento, né? Se eu clicar aqui, ele vai salvar. Eu posso salvar em qualquer versão dessa. 2013 DWG e também tem a versão DXF. Ó. Então eu posso escolher uma versão que eu queira salvar. Por exemplo, eu posso escolher essa 2013. Ele já vai me direcionar para um lugar onde eu vou colocar o nome do desenho aqui embaixo, ó, né? Colocar o nome do desenho aqui embaixo, substituir por esse Drawing 2, né? Drawing 2. E deixar a extensão DWG, né? Como tem esses outros dois. Esses outros dois já salvo aqui. Só que eu não vou salvar agora não, vou voltar aqui, tá? Aqui, ó, nesses três pontinhos, tem uma série de configurações. Essa primeira aqui, Share e Export, você pode salvar como,
salvar como um template, ou seja, salvar como um modelo. Você pode enviar como um PDF, enviar para alguém como um PDF, né? Pode salvar já, enviar como um DWG e pode enviar como um DXF. Enviar que eu digo se eu clicar aqui, ó, ele vai procurar, né, um contato, alguma coisa para eu enviar. Eu posso enviar para imprimir, eu posso enviar para o Drive, eu posso enviar para o Teams, certo? WhatsApp, eu posso enviar para qualquer lugar, tá? No caso, se você estiver fazendo em mais de um computador, mais de um, é interessante você enviar o arquivo DWG, né? Vou voltar aqui. Vou voltar aqui para o model. Perceba que quando eu cliquei em enviar, ele automaticamente foi para o Paperspace, né? Porque é o lugar de o layout, né? Que é o lugar de impressão. E aqui embaixo tem, ó, imprimir, certo? Então, esse save as é salvar como é o mesmo salvamento, né? Posso salvar como outro nome. E print, se eu clicar aqui em print, ó, ele vai também para a mesma tela. No meu caso, como eu não tenho uma impressora instalada, né? Ele está mandando para a tela já de PDF. Aí aqui o papel já é um A4, ó, eu posso mudar esse papel aqui, certo? Posso mudar a cor, posso mudar a orientação aqui de impressão, certo? Esse é retrato a paisagem, então tudo nessa tela aqui de PDF. Não é nosso caso agora, vou voltar. Vou voltar aqui para o model, certo? Aí, aqui nesses três pontinhos também, eu tenho a opção formatar, que é como se fosse no AutoCAD, né? Então, aqui eu posso criar layers, tipos de linha, texto, dimensão, ponto e layout. Então, eu posso formatar todas essas opções aqui, tá? Eu posso organizar todas, né? Então, se eu quiser layer, vou clicar aqui em layer. E ele aparece o layer 0 aqui, né? E aqui, ó, ele aparece as propriedades do layer, né? Se eu quero congelar, se eu quero mudar a cor, se eu quero deletar, se eu quero modificar, né? O layer 0, geralmente, se eu clicar aqui em cima dele também, ele já vai aparecer direto, né? Então eu posso nomear o layer aqui, ó, dizer, não, layer 0 eu quero que seja o layer geral, por exemplo. Então venho aqui e escrevo geral. É o layer que eu desenho tudo nele. E depois eu mudo só a espessura. Se eu hidden, frozen, aqui eu vou esconder o layer, né? Locked, eu vou travar o layer. Se eu quero que ele seja um layer plotável, né? Imprimir, que eu possa imprimir ou não. Né? A cor do layer, o tipo do layer, né? E aqui a espessura do layer. No layer 0 eu gosto de deixar essa menor espessurazinha aqui, .005, certo? Porque se por acaso eu for desenhar alguma coisa e ele... Geralmente eu coloco, dependendo das espessuras, eu boto outras cores. Então layer 0, se por acaso tiver alguma coisa, ele não vai destacar tanto, tá? Então texto, né, fica tudo com linhazinha fina. Certo? Volto aqui, ó, nessa setinha do lado esquerdo.
Se eu quiser criar um novo layer, venho aqui nesse maisinho aqui, ó. Mais. Layer 1. Então, se eu quiser, eu posso botar aqui um nome do layer. Vou botar aqui, vou botar 01 aqui, 01, ok. Posso vir aqui nessa setinha em Modify, né? Posso vir aqui em Color. Modify eu já mudo tudo, né? Então, o Layer 1 eu vou colocar aqui, ó, a descrição dele vai ser linhas finas. Vou colocar. Tudo que for linhas finas, eu faço com Layer 1. Aqui, ó, é plotável a cor desse layer. Eu posso vir aqui e botar qualquer uma cor dessa que tem aqui, ou posso vir aqui em Browse e escolher qualquer cor. Eu gosto de botar esse vermelho aqui, ó. Color 12. É contínuo, eu deixo a linha dele contínua, porém, quando eu quero que ela seja tracejada alguma coisa, eu mudo diretamente no local de tipo de linha, tá certo? Aqui a espessura desse layer também eu deixo ele, é linha fina, né? Então eu deixo ele com essa 0,5 aqui também. E deixo ele com a transparência, né? Podendo ser transparente também quando a gente usa a Ashura. Do mesmo jeito do AutoCAD, tá, pessoal? Então eu criei o layer 1 aqui, ó. Se eu quiser criar outro layer, só é vir aqui no mais, tá? Vou sair aqui, ó, nesse xizinho aqui. Venho aqui em Format, de novo, ó. Line Types. Então, do mesmo jeito do AutoCAD, aparece aqui, ó, by block, by layer, contínuos. Se eu quiser criar, adicionar mais uma linha, eu venho aqui nesse mais, ó. Vou adicionar aqui, por exemplo, Center. Ele já adicionou a linha aqui. Se por acaso essa linha tiver muito grossa ou muito fina, né, muito larga, esses espaçamentos são muito estreitos, eu posso mudar lá em propriedades, né? Ou vir aqui em Modifier, certo? Aqui é a definição da linha aqui, ó, certo? O tipo de linha, isso aqui eu não vou mexer não, tá? Vou vir aqui, voltar, e eu posso adicionar qualquer linha. Se eu clicar aqui em cima, Set Current, eu deixo ela como se fosse a linha corrente, né? Tudo que eu for desenhar vai ser nela, mas só que aqui eu desenho geralmente é essa contínua, né? Aqui tá Set Current é o by layer, de acordo com o layer que eu usar, tá? Eu posso criar um layer já com um tipo de linha também. Posso sair aqui. Vou vir novamente aqui em Format, ó. Texto Styles. Eu posso... O texto que está corrente é o Standard, mas eu posso clicar nesse maisinho aqui e criar um novo texto, né? Então, tá aqui. Texto 01. Ok, criei. Se eu clicar sobre ele, vai aparecer as propriedades dele. Então, a espessura, né? Se eu quero ele vertical, se eu quero ele de cabeça para baixo, a angulação dele, né? Se eu quero ele uma angulação como se fosse o itálico, né? E aqui o tamanho do texto, tá? Tamanho do texto. Esse tamanho do texto a gente escolhe de acordo com a escala que for utilizar, tá bom? Não vou mexer nisso agora não.
Quando a gente for precisando, a gente vai mexendo. Vamos voltar novamente aqui. Formate, ó, Dimension Style, do mesmo jeito. Aqui está corrente, é a ISO 25. Se eu quiser criar uma nova, clico no maisinho, boto aqui, vamos supor, cota 01, um exemplo, ok. Clico aqui e clico em cima dela, né? E eu posso modificar o que eu quiser. Aqui, tamanho da seta, tipo de seta, o layer, o tipo de linha, né? Ó, a linha de texto, certo? Posso modificar tudo o texto, né? O texto é o standard. Se eu quiser criar um texto só para cota, eu posso criar. Então, aqui do jeito que a gente configura no AutoCAD, aqui tem todas as configurações, tá? A gente vai configurar na hora que for precisar, tá certo? Não vou configurar agora não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Voltando aqui, ó, nós temos formato, dimensão, ponto. Então, aqueles pontinhos, né? Eu posso escolher esse aqui, o que eu gosto mais de escolher é esse aí. Voltando novamente aqui, formate, layout. Então, aqui tem um layout 1, o layout 2. Se eu quiser modificar o layout, do mesmo jeito, você vai clicar em cima dele. Perceba que aqui, ó, essa linhazinha aqui é a viewport, tá? Ela é a viewport, ó. E aqui, esses tracinhos aqui são os limites do texto. Eu geralmente gosto de deixar esses limites, são as margens, né? Ó, ela tá 11, 11, 6 e 6. Eu gosto de deixar tudo zero. Ó, deixo 0, 0, 0 e 0. Por que é que eu gosto de deixar tudo zero? Para eu poder imprimir na folha toda, certo? E aqui é a viewport. Tudo que tem dentro da viewport, se eu der 2 cliques com o dedo, ó, ela fica em negrito. Se eu der 2 cliques fora, pronto, ela fica normal, tá? Então, se ela não estiver em negrito, eu posso modificá-la, né? Se eu quiser, eu posso deletar essa viewport. Vou voltar aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, selecionei, posso deletar aqui, ó. Certo? Posso vir aqui, ó, em View, New Viewport. Posso criar uma viewport. No caso aqui, eu vou escolher uma viewport simples. Né? E aqui já é a minha viewport. E eu também posso criar a viewport. Eu vou deletar essa daqui. Deletar. View. New Viewport. Tá? Eu posso criar a partir de um objeto, a partir de uma poligonal. Posso criar duas viewports. Deixa eu ver aqui, single. Venho aqui, ó. Se eu escolher fit, ele vai
criar a viewport do tamanho da folha, certo? Então, eu vou escolher Fit aqui, ó. Então, ele criou a viewport, ó, do tamanho que é a folha. Se eu clicar 2 vezes dentro, eu estou com a caneta aqui, não vai dar certo, mas com o dedo ele dá certo. Eu estou no tablet, tá, pessoal? No caso do celular, você vai trabalhar sempre com o dedo. Se eu clicar fora 2 vezes, eu dou um zoom total na folha. Se eu clicar 2 vezes dentro, eu não consigo dar o zoom na folha. Eu estou dando um zoom lá dentro, porque a gente não está vendo. Se tivesse um desenho, eu ia mostrar. Tá? Então, clico fora, saio, tá? Quando a gente está aqui em layout, aparece mais configurações sobre o layout, né? Quando a gente vai para model, aí aparece mais configurações do model. Então vamos lá para o model de novo. Então format, layout, beleza. View, como a gente já viu, a gente pode criar uma viewport, né? A gente pode criar viewports aqui também no model. Ou viewport de 3D, que não é o nosso caso agora. Aqui o tipo de estilo de visualização, né? A gente usa essa visualização normal, mas só para curiosidade. Ó, você pode ter várias visualizações quando é no caso de 3D, né? Realístico, só em linhas. No nosso caso é 2D wireframe, né? A gente está trabalhando em 2D. Zoom All, por exemplo, vamos supor que eu tenha algum desenho aqui, né? Confirmar, sair aqui, View, Zoom All. Ó, ele vai dar um zoom em tudo que está desenhado, né? Estender, como aquele extend. Você também pode fazer isso dando 2 cliques na tela com o dedo. Com os 2 dedos, na verdade, né? Com os 2 dedos, você dando 2 cliques com os 2 dedos, ele faz isso também. Então, para dar zoom, você vai usar os dedos, pinçando, né? Abrindo ou fechando. Para afastar o desenho, você vai usar o dedo para um lado e para o outro, para cima e para baixo. E se eu quiser dar um zoom extend, eu dou 2 cliques, 2 ticks com os 2 dedos juntos, né? Ó, pronto. Aqui, Regen é o seguinte, quando você, às vezes a gente desenha, por exemplo, uma circunferência. Deixa eu ver se vai acontecer aqui. Então, desenho aqui uma circunferência, né? Vou voltar. Se por acaso, vamos supor, vou dar um zoom aqui bem grande. Não deu certo, não. Às vezes a circunferência ela fica toda quebradinha, como se fosse vários segmentos. Você pensa que é até um polígono, né? Aí, para você consertar isso aqui, você tem que vir em Regen. No AutoCAD até você digita RE, Enter. Ele regenera o desenho, tá? Aqui, ó, depois tem Settings. Esses settings são aquelas configurações como se a gente fosse no AutoCAD, fosse lá em Tools, Opções. Então a gente configura aqui, ó, a fonte, né, aqui em Display, né, a cor do display, certo? Esse meu eu deixei tudo como ele vem de original mesmo. Aqui nos objetos Snap eu já configurei, né? Eu deixo o Snap Tracking On, que é aquela setinha, aquela retinha verde que segue, né? E aí eu marco esses aqui, ó. Eu marco Endpoint, Midpoint, Center, Node, Interseção, Perpendicular e Tangente. Os mesmos que eu uso no AutoCAD. Se eu precisar usar um outro,
tá? Do mesmo jeito. O Polar Tracking eu deixo marcado, né? O Snap Grid, eu gosto de desmarcar o grid, que são aqueles quadradinhos, né? Da tela. Ó. Né? Aqueles quadradinhos eu desmarquei. Vou voltar aqui em set. O drafting eu também deixo marcado, né? As unidades eu uso decimal, milímetro, no caso da mecânica eu uso milímetro, no caso de edificações eu uso metro. E aqui eu gosto de deixar 3 casas após o ponto. O resto deixo tudo do mesmo jeito. Esse Dynamic Input, no AutoCAD eu gosto de desligar, que é aquele F12. Aqui eu gosto de deixar. Certo? Eu ainda vou ver o que é que acontece com esse Point Input aqui, ó. Certo? Aqui ele está cartesiano, relativo e sempre visível. Eu ainda vou ver o que é que eu posso mudar, porque eu posso mudar aqui para polar, posso mudar aqui para absoluto, tá? Mas as coordenadas, aqui ele vai atender como se fosse uma coordenada relativa, sempre vai utilizar o último ponto como zero, né? E cartesiano, ele vai utilizar as medidas, né? As medidas cartesianas, né? Não vai usar a angulação. Depois eu vou ver, testar isso aí, tá, pessoal? Lembrando que eu também estou aprendendo esse programa, né? Pronto, o resto eu deixo tudo marcado, né? E esse último aqui, Edit, é questão de seleção, né? O hatch, né? Outras configurações, tá? Eu confesso que ainda não mexi ainda nesse edit, tá certo? Então depois, se a gente for precisando, eu vou pesquisando e vou mostrando aqui. Até agora, do jeito que está aqui, são as cores daquelas janelas, né? Se eu abrir da esquerda para a direita é azul, da direita para a esquerda é verde. Né? Então, se eu for precisando usar isso aqui, aí eu vou falando para vocês, tá bom? Pronto, pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Nessas configurações. E no próximo vídeo, aí eu já vou mexer nesses íconezinhos aqui. Eu já vou entrar diretamente naquele exercício. Eu não vou salvar isso aqui. E a gente vai trabalhar isso aqui. Eu vou mostrar e a gente já vai começar os exercícios, tá bom? Valeu, até a próxima. Vou sair aqui sem salvar, não vou salvar. Fala pessoal, e aí minha gente?